A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, de segunda Jesus vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Já agradeceu hoje? Agradeceu hoje, Marcelo? Opa, logo cedo. Já agradeceu hoje, Helder? Sempre grato, né? Segunda-feira brava. Muita gente lamentando que a segunda-feira chegou. Esquece de agradecer que tá vivo. Amém, nós que tá com felizes saúde. de estar aqui. É isso daí. Então a gente tem que agradecer. Hoje eu vou conversar com o Marcelo Beck, casado com a Joelma, pai do Marcelo e da Bárbara, 55 anos de idade, 35 anos de casado, 12 anos de fé. Evangelista, chamado de evangelista. Vamos conversar aqui. Vai ser interessante, Helder. Marcelo, eu sempre começo com essa pergunta, porque é para o pessoal que está nos assistindo entender como foi seu encontro com Jesus. Conta para nós. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que têm nos assistido aí, que vai participar conosco. Agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida do Senhor, pelo convite. E difícil resumir em pouco tempo, né, pastor? Mas a gente vai tentar aqui. Eu venho de um contexto mundano, né? Nunca ouvimos a palavra, nunca tivemos parente cristão. Então a gente sempre acreditou na força do braço, na nossa sabedoria, porque não conhecia Cristo. E assim a gente viveu. Conheci a Joelma bem novo, com 17, 18 anos. Aos 20 eu já era pai. E tocamos a nossa vida. Passado alguns 16, 17 anos juntos, como não conhecia Cristo, a gente vivia a vida aí desregrada, envolvido com droga, com álcool, com prostituição, com adultério, com mentira, com tudo errado, né? E aí chegou um dia a qual veio muita coisa à tona, clareou, e a Joelma não resistiu, né? O nosso casamento não resistiu e a gente se separou. E aí ela vem para Taubaté, porque os pais dela moravam aqui em Taubaté. Então ela sai de São Paulo e vem, ela, meu filho e minha filha, para cá. Chegando aqui, ela começa a buscar o Senhor em relação à restauração da nossa família. E aí ela vai buscar o Senhor junto com a minha filha. E aí, num dos cultos, o profeta disse para minha filha que o que tanto que eles buscavam, se eles servissem ao Senhor, o Senhor faria por eles. Ou seja, o Senhor restauraria a nossa família se eles buscassem ao Senhor. E aí, ela se posicionou e começou a buscar em oração a restauração da nossa família. E ela orou, se não me engano, uns 5, 6 anos por essa restauração. Até que um dia o Senhor ouviu as orações dela e foi me buscar lá em São Paulo. Então, de fato, eu me encontro com o Senhor com a minha família destruída. A minha filha já envolvida com coisas que não era lícita, o meu filho também já tinha caminhado para outro lado, ela entrou num quarto em depressão e eu estava perdido lá em São Paulo, no jogo, no baralho. Eu trabalhava com automóvel, tinha um padrão de vida um pouco diferente, né? Bem tranquilo financeiramente. E aí eu creio que pro inferno fez festa, né? Acabamos. Acabou com a família, acabou com tudo. E aí pela insistência dela, pela busca dela, ela creu que na promessa de Jesus que Jesus ia restaurar, ela começou a orar e o Senhor me alcançou. Então quando eu começo a vir a Taubaté visitá-la, em algumas vezes eu vinha perturbado, sabe? Totalmente endemoniado. E aí eu conheci um pastor que eu não posso deixar de citar o nome dele nessa entrevista, que é o pastor Márcio. Esse homem, ele me ajudou muito, porque ele não era um pastor assim que ele ia tentar me corrigir, que ele ia tentar colocar um medo em mim. Não, ele fez uma amizade comigo e ele começou a me apresentar Jesus de uma forma bem tranquila. E Sem aí, a famosa carteirada. Exatamente. Ele foi um grande amigo, por isso eu estou dizendo o nome dele. Tem muitos responsáveis pela minha conversão. Pastor Sandro, pastor Alessandro, não posso deixar de citar aqui nunca. Pastor Alessandro e pastor Sandro, esses 5 anos que a minha esposa orou, eles oraram juntos, todos os dias. Toda vez que minha esposa entrava em crise, em desespero, porque o senhor sabe que isso acontece, né? Com vontade de desistir,
Ela corria até eles e eles falavam, não, Jô, continua. Se você se posicionar, Deus vai fazer um milagre. Mas nesse meio tempo eu venho e conheço o pastor Márcio. Pastor Márcio, ele me apresenta Jesus, como o senhor disse, sem carteirada. E eu começo na igreja, mas fazendo tudo errado. Na época a gente tinha o Nextel. Isso lá em São Paulo, pastor. Aqui em Taubaté. Aqui em Taubaté já. Eu só vinha de visita, porque eu morava lá e eles moravam aqui. Aí quando você vinha para Quando cá eu vinha aqui, eu visitá-lo, você encontrava ia na com ele, igreja. E ele me abraçava. E ele tinha uma igreja bastante grande ali na Vila Marli. E eu ia aos cultos, mas sabe, sem compromisso nenhum. Eu continuava na minha vida normal. E aí, às vezes, eu ficava aqui de segunda-feira, de terça-feira, e eu saía com ele. Só que o celular tocava, na época era Nextel, a gente estava falando com algumas coisas que não deveria ser falado. Na época eu fumava dentro do carro com ele, totalmente desviado. E um dia eu falei para ele, pastorzão, eu vou parar com esse negócio de ser crente aqui, não dá certo não. Vou deixar para lá porque eu vou acabar prejudicando o senhor. As pessoas que te veem vão dizer, pô, tá andando com o Paulistinha? Pô, o cara é mentiroso, adúltero, enganador, prostituto, o cara tem todos os problemas do mundo. E aí ele disse para mim, ele falou, olha, pela sua alma eu coloco o rebanho inteiro em risco. Não se afasta não, continua comigo. E ele sentiu que eu queria, para mim andar com Cristo, eu queria ser transformado, mudado. Isso nunca vai acontecer, né, pastor? Sim. Primeiro a gente tem que chegar, né? Eu queria já estar tudo pronto. Então ele me disse uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, olha, a gente não é perfeito, a gente não vai ser perfeito. Nós somos pecadores, a gente falha, a gente erra, mas eu quero te dizer algo. Jesus vai vir buscar a igreja e a gente vai passar a eternidade no céu ou no inferno, é onde a gente escolher. Então, se Jesus voltasse hoje, a gente pelo menos teria que levantar a mão e dizer assim, Jesus, eu estou tentando, mesmo em meio a muitas falhas, muitos erros, mas eu estou tentando. E essa frase entrou no meu coração. Passado algum tempo, eu me batizei, coisa de 1 ano. Eu me batizei. E quando eu me batizei, até tem algo que eu gosto de sempre dizer, foi o pastor Sandro quem me batizou. E a sua família participou desse processo? A minha esposa já era batizada, minha filha também. Mas não, minha filha viram você na igreja? Viram você sendo batizado? Não, mas aí nessa época que eu vou para a igreja, que eu vou ser batizado, a gente continua separado. Só que eu já buscando a Jesus, tentando a mudança, mas com a força do meu braço. Uhum. Então eu venho até Taubaté, me batizo. O pastor Sandro me batiza. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que no meu batismo havia muitas pessoas se batizando, inclusive a minha filha. E a mãe de um menino que estava se batizando comigo disse para o pastor Sandro assim, disse, nossa, o Paulistinho vai se batizar? Ele falou, vai se batizar hoje. Ela falou, poxa, esse Deus de vocês aí existe mesmo. Para o senhor ter uma ideia, é o contexto da minha história, né? Assim, pastor Sandro, pastor Alessandro, que sempre pagaram o preço pela nossa vida, acreditavam que Deus poderia fazer o impossível. Mas existiam pessoas dentro da igreja que falavam para ela, falavam, Jô, deixa para lá, ele te traiu, ele está errado. Segundo a Bíblia, você pode casar de novo, continuar. Eu estou falando isso para você entender o impossível que era. Até as pessoas que oravam não acreditavam, diziam, Jô, deixa que não vem. Mas me batizei nesse contexto, junto com a minha família. Minha filha se batizou junto comigo. Só que quando eu me batizo, passado uns 2, 3 meses, eu volto. E quando eu volto, aí a Bíblia se cumpriu na minha vida. Porque diz a Bíblia que aquele que limpou a casa ficou tranquilinho. Todos aqueles espíritos que habitavam em mim, maus, estavam andando ao meu derredor. E quando eu dou uma legalidade, eles voltam 7 vezes pior. E aí foi exatamente o que aconteceu. Aí foi de uma vez. Então, diz a Bíblia que volta pior o estado do que do princípio. Então eu fiquei pior do que do princípio. Que aí tudo que eu fazia, eu comecei a fazer pior, mais ainda. Então eu me entreguei para o mundo de uma vez. Aí a gente, de fato, já não se entendia mais. Eu fui embora para São Paulo. Eu tinha uma loja de carro lá em São Paulo, que eu sempre trabalhei com carro a minha vida inteira. E ali ela ficou em Taubaté, eu fui morar num flat lá, e no flat era daquele jeito. E uma madrugada eu venho vindo da Zona Sul, de uma balada que eu tinha ido com os amigos lá. Eu estava vivendo com 40 e tantos anos, parecia um moleque de 18, sabe? Então a gente vem vindo. E eu vinha vindo num carro que eu tinha, com o teto aberto, com o cigarro na mão, com o pecado do lado, tranquilão. E tô vindo.
E quando eu estou passando na 23 de maio, eu não sei explicar se foi uma voz, se foi uma visão, eu sei que foi muito claro para mim. Eu ouvi dizer assim, Jesus disse para mim assim, olha, hoje eu estou muito triste, porque se eu viesse buscar a minha igreja, você ficaria. Eu me assustei, falei, ué, por que eu ficaria? Aí ele me disse, porque você parou de tentar. Eu lembrei da frase do pastor Márcio lá de trás, que a gente teria que estar tentando. E eu tinha parado de tentar. Então o Espírito Santo disse para mim, olha, se eu viesse buscar a igreja hoje, você ficava, porque você não quer mais tentar. Você não está renunciando ao pecado, você não está tentando restaurar a sua família, você está tranquilo. Isso me deu um impacto muito grande. Aí eu volto para Taubaté de orelhinha murcha. Já isso tudo é resposta de oração da minha esposa, né? Aí eu comecei Eu acho que desde o princípio, né? Aí eu comecei no culto, comecei no sopão, que é esse trabalho que o senhor faz. E ali eu me identificava, porque era um trabalho de rua, descomprometido. Todo mundo que fazia eram meus amigos, me abraçavam. Não era aquele contexto de igreja. Ai, agora eu tenho que ser crente. Não, eu sou amigo dos crentes. E Deus vai fazendo a obra, né? E aí eu fui me envolvendo no sopão, fui indo com eles, a gente ajudava a fazer na roça do sogro da minha filha, que hoje ele é sogro da minha filha, a gente fazia a sopa para entregar, e aí eu fui me envolvendo. E nesse contexto, eu começo a pedir para os pastores oração. Falei, eu preciso resolver se eu vou para São Paulo, se eu levo minha família para lá, se eu volto para cá. E aí eu lembro que um domingo, num culto, eu pedi para o pastor Sandro, para o pastor Valdeci e para mais alguns pastores que congregavam conosco lá antes do Ministério MAG, era Vida para Milhões. E eu fui embora para São Paulo. Na segunda-feira para terça eu dormi, mas eu dormi um sono muito profundo, muito gostoso. E eu quero crer que não foi um sonho, foi algo que Deus me mostrou. Eu estava na rua, em pé na rua, e aí daqui a pouco a rua começou a abrir no meio, assim, ó. E veio até no meio das minhas pernas. Só que quando a rua começou a abrir no meio e abrir, as minhas pernas começaram, e uma para lá, uma para cá. Ficou o buraco e dois lados. E aí Jesus disse para mim, você vai escolher hoje. Você vai para lá ou você vai para cá? Então, depois da hora que eu já tinha parado de tentar, Jesus disse para mim, você escolhe, porque você vai ficar do lado de lá ou você vai ficar do lado de cá. Eu tinha pedido para eles orarem pela minha vida, eu falei, aqui é a resposta. Capítulo 3 de Apocalipse, né? O morno. Então, foi isso. Jesus falou, você esquenta ou você esfria de uma vez. Amigo. E eu sempre tive esse problema, porque eu sou extremista em tudo que eu faço. Não seria diferente com Deus, né? Aí quando eu passo pro lado de cá, eu falei para Jesus, falei, agora acabou. E aí eu tive um encontro com ele verdadeiro, que a conversão da gente não se baseia naquilo que Cristo pode fazer por nós, né, pastor? Eu conheço a Cristo, eu sei o poder dele, eu sei de onde ele me retirou. Então a minha conversão é fixada num Deus que eu conheço o poder dele. Quando eu vou ministrar sobre qualquer coisa, a gente vai falar sobre Deus. Eu ministrei ontem na Videira Verdadeira e eu pregava sobre isso, sobre o Deus do impossível. Então eu vivi muitos impossíveis. A restauração da minha família era algo impossível. E eu ser liberto do contexto que eu vivia era muito difícil. A parte boa é que Deus é o Deus do impossível, né? Se tem uma especialidade de Deus, é essa. Eu fico vendo você contar a sua história aqui, guardadas as devidas proporções, é a minha história também. E é incrível como a gente tem coração duro, né? Deus se manifesta de forma sobrenatural quando lhe convém, quando ele tem um propósito. E eu, na experiência toda de doença do meu filho no hospital, eu tive muitas experiências sobrenaturais, muitas. E aquilo era Deus mexendo comigo para que eu permitisse ele entrar no meu coração, né? Mas a gente tem um coração tão duro, que a gente fica segurando essa porta durante um tempo ainda. Mas aí chega o dia, Elner. Aquele dia que parece que vira uma chave, né? Glória a Deus. E a gente entende tudo e parece que as escamas caem nos olhos. E eu vejo que essa foi bem a sua história, né? E aí você que está aí em casa e está nos assistindo, pensando que aquela pessoa que você tanto ama, que está perdida, não tem mais jeito, faça como a Joelma, que orou durante 6 anos. 6 anos. Para que isso acontecesse. Porque a resposta de Deus para a gente, Marcelo, ela não... é no momento certo. Eu falo isso para todo mundo. Deus tem o momento certo de agir, né? E geralmente ele deixa chegar nos 48 do segundo tempo. Isso é um dos mistérios de Deus que a gente não entende, né? Por que Deus deixa sempre naquele limite, naquela hora que parece que não tem mais jeito,
E aí ele manifesta. Em relação a toda essa sua história de vida, você acredita que o fato de ter sido bem sucedido na sua atividade profissional foi um problema para você? Com certeza. O dinheiro te corrompeu? Ele era meu Deus, né? Eu costumo brincar que em 2004, 2005 eu pensava que eu era Deus. Mas em 2006 eu tinha certeza. Aí Deus falou, aí não, né, filho? Aí acabou, para tudo. E aí eu vim passar pelo processo que todos nós passamos, né? Então aquele que era dono de uma loja de carro importado em São Paulo, que andava de BMW conversível, cheio de ouro, perfumado, de repente Deus tirou tudo. E falou, agora você vai aprender. Então quando eu venho para Taubaté e me converto, eu tenho que abrir mão de tudo de fato. Porque eu tive um encontro com ele, eu falei, bom, agora é com ele. Uhum. Então ele me prometeu. Eu lia muito sobre o maná. E interessante é que Deus levava o maná todos os dias. Então eu nunca aprendi assim. Eu sempre aprendi que eu tinha que ter um monte. E aí Deus me mostrou como que é um dia de cada vez vivendo com ele. Então eu chego em Taubaté, sempre trabalhei com carro, e aí eu faço um anúncio de um carro de 50 por 35 e não vende. Aí eu começo a ficar preocupado, porque antes quem vendia era eu. E depois, quando quem vende é Deus, aí ele vende quando ele quer. E ele fechou todas as portas e não vendia mais. E aí eu comecei a ficar assustado, porque eu falei, nossa, esse negócio de ser crente aí é duro, hein? Porque é o que compra, é o que paga, é o que faço. Tá doente? Vai lá no médico, compra o remédio, pode pagar. Ah, fulano lá não tem onde morar, compra, aluga, paga, faz. Então eu sempre tive isso comigo. E para Deus mudar isso na minha história, eu começo a anunciar o carro não vende. Só que às vezes ia algumas pessoas em casa e dizia assim, nossa, que carro bacana, eu vi no anúncio, quanto que é? Tanto. Ah, tá, eu vou ficar com ele então, eu vou te deixar R$1.000 de sinal, e aí amanhã eu venho buscar o carro. Tranquilo, fazia o sinal, que isso é de praxe. 1.000 no bolso, amanhã ele vem buscar o carro. Corria em casa, falava, João, entrou 1.000, vai pro mercado, faz uma compra, faz qualquer coisa, o que tem é isso. E eu já me planejava para mim voltar para São Paulo, comprar outro carro, trazer para cá e ganhar um dinheiro. Só que essa pessoa que dava o sinal nunca mais voltava. Mas isso começou a acontecer meio frequente, né? Ué, leva 1.000, não vem buscar o carro. O outro dava 500 de sinal, não veio buscar o carro. O outro dava 300 de sinal, não vinha buscar o carro. E isso supria a minha necessidade. Até que Deus me ensinou. Falou assim, eu não disse para você que eu supria? Você não precisa se mexer. Porque eu nunca consegui entender que as pessoas dizem assim, ah, Deus cuida sem eu acordar cedo, sem trabalhar. Eu não acordava cedo, não trabalhava. Eu ficava o dia inteiro no monte orando. E Deus mandava lá em casa a provisão. Então, não estou dizendo, né, para quem está nos assistindo, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada. Mas se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, foi assim que eu fui tratado na área financeira. Chegado no extremo do extremo de ter condomínio atrasado, luz atrasada, armário vazio, tinha acabado tudo. Eu ligo para um amigo meu em São José dos Campos e falo para ele, olha, eu tenho um carro assim, 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 queria vender para você, quanto você paga? Ele mandou uma oferta, eu falei, meu Deus, eu trabalho com carro há 40 anos, eu nunca perdi em um carro. Eu nunca empatei, quanto mais perder. Ele mandou uma oferta que eu perderia, mas eu falei, eu vou perder. Eu vou vender o carro, eu vou pagar as contas e eu vou resolver todos os meus problemas dessa semana. Acordei ela, falei, olha, liguei para o Ozes, tem R$20 em cima do armário, você põe R$10 de gasolina num carro, eu vou pôr no outro, vou me entregar para ele, ele vai me dar o dinheiro, eu vou pagar tudo. E eu tirei totalmente Deus na minha fala, você entende? Que eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou vender, eu vou pagar. E eu saí com um carro novinho, ali de frente da Ford, eu morava no Mantiqueira. E eu estou sentindo Dutra para ir para São José. Quando eu pego a estrada de Campos do Jordão que vai sair na Dutra, o carro, pá, estourou o motor. E eu conheço estourado o motor, porque eu senti ele rajar e senti a biela bater. Eu falei, meu Deus, estourou o motor do carro. Eu falei, não é possível, esse não, o carro é novinho. Porque eu tinha dito que eu ia vender e ia resolver tudo. E na hora que esse motor estoura, ela está vindo atrás de mim, eu desço glorificando a Deus e chorando do carro. Ela, sem entender nada, falou para mim, o que aconteceu, amor? Eu falei, estourou o motor do carro. Ela falou, ué, e você está dando glória a Deus e está feliz? Eu falei, tô, amor, sabe por quê? Porque Deus falou dentro do carro comigo, quem cuida sou eu, tira sua mão, que você não faz mais. Então ali eu aprendi que não era sobre mim, não era sobre dinheiro. Maravilha. Que ele cuidava. Ele falou, não é você que faz. Aí eu tirei o pé e deixei ele fazer. E ele eu queria ler 3 versículos aqui, 1 João capítulo 2, de 15 a 17. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Ou seja, tudo passa, menos aquele que faz a vontade de Deus, que permanece para sempre. E é incrível, porque quando eu vejo você falar, é um processo muito parecido que eu passei na época da doença do meu filho. Mas a gente tem algo mais parecido ainda. Da gente... das coisas saírem do nosso controle totalmente, né? E a gente realmente depender de um milagre. Glória a Deus. Né? Porque você sai de uma condição onde você de fato se achava um semideus e de repente você está precisando de ajuda dos outros para sobreviver, né? E aí você vê Deus movendo as peças para que não te falte nada. Ele quer te fazer aprender, e quando você se posiciona no lugar certo, ele dá uma amenizada. Parece que ele dá uma amenizada. Fala assim, eu vou levar até quase no fundo do poço, mas eu vou dar uma segurada aqui porque ele está entendendo. Então é uma coisa que eu falo para muita gente hoje. Eu falo, cara, se você estiver passando por um deserto na sua vida, procura aprender o que Deus quer te ensinar. Para de brigar com Deus. Sem dúvida. Né? E tenta aprender. Porque quanto antes você aprender, antes você vai sair desse lugar. E se você ficar nessa queda de braço com Deus, ao invés de querer entender, você vai ficar por aí por muito tempo. Né? E como é difícil isso, né, Marcelo? Por mais que a gente saiba do poder de Deus, dessa misericórdia infinita, né? Porque quando a gente fala em experiência sobrenatural, e você comentou algumas, muita gente dá uma torcida de olho, assim, né? Mas você sabe as experiências sobrenaturais que teve, sim, e eu sei as que eu tive, sim, e ainda tenho. E a gente percebe que isso é por infinita misericórdia mesmo. Né? Deus é tão bondoso que quando a gente não entende nas entrelinhas, ele dá um jeito de deixar mais claro ainda. Quando o senhor fala sobre deserto, eu lembro de Deuteronômio 8, que diz a Bíblia que o Senhor levou o povo até o deserto. O Senhor levou para provar onde estava o coração deles, ou seja, quem prova é Deus. E se a gente de fato não entender isso, o nosso coração nunca fica entregue para Deus, fica sempre para a matéria. Eu às vezes brinco, tem gente que Deus pode dar a Volkswagen para ele. A Volkswagen o quê? A fábrica, a bandeira. Ele ser dono na Alemanha, ele ser dono de tudo. E ele vai continuar sendo o cristão verdadeiro, que crê que é Deus que faz, que aquilo não vai corromper ele, porque ele tem muito dinheiro e agora ele não vai no culto, segunda-feira ele não vai fazer a obra, porque Deus vai provar o coração. Já existem outras pessoas que Deus não pode dar uma Brasília, que aí perde, o coração não entendeu. Então andar com Cristo, assim, para mim, pastor, eu glorifico muito a Deus pela vida do pastor Sandro, assim, homens de Deus que caminharam comigo, pastor Rogério, que foi um dos meus pais na fé, pastor Jário, que eu caminhei com ele, homens de Deus que me ensinaram que andar com Deus não é pelaquilo que ele pode fazer, é pelaquilo que ele é. Isso eu aprendi muito cedo. Então, eu sempre digo que a oração mais hipócrita é do Pai Nosso, que as pessoas oram e dizem, Senhor, seja feita a tua vontade, mas na hora que levanta da oração não quer que Deus faça, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, só que como o senhor disse, às vezes ela machuca, às vezes dói, e a gente tem que estar... Porque parece que a gente só quer que ele faça a vontade dele e for tudo bem. Às vezes não é. Uma passagem que eu amo, que eu acho que fala muito sobre vontade, é aquele leproso de Mateus 8, que vai até Jesus e diz, Jesus, se tu queres, tu pode me limpar. Ele não tinha dúvida que Jesus podia. Ele não foi falar, Jesus, se eu só conseguir curar minha lepra. Não, ele falou, se tu queres, tu podes. Ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo, se o senhor quiser, se for a tua vontade, o senhor me cura. Agora, se for da tua vontade que eu continue leproso, eu morro leproso debaixo da tua vontade, mas não quero ser curado debaixo da minha. Então, sobre vontade de Deus é isso. A gente conheceu Deus nesse contexto. Então, para mim, não existe, a situação ruim que vai tentar me afastar de Deus. Porque eu não sirvo a Ele pelo que Ele pode me fazer. O vale é como o senhor disse. Para quem está com Ele, é só para ter experiência. Então, quando o senhor fala sobre a saúde do filho do senhor, que a gente tem algo em comum, quando o senhor diz que a nossa história é parecida, eu venho para o Evangelho
em 2013. E aí, como eu disse para o senhor, aí eu já mergulhei, porque eu entendi que era aquilo que eu precisava, eu preciso de Deus. Então agora eu quero ser crente. Como é que faz para ser crente? Ser crente tem que orar, tem que buscar, tem que consagrar, tem que ler a Bíblia, tem que ir no culto, tem que ir no monte. Eu falei, então deixa comigo, se você quer isso para fazer, não vamos fazer. Vamos fazer bem feito. Eu sempre tive muita responsabilidade em tudo que eu fiz, até mesmo no mundo errado. Sabe, se eu fosse dizer para o senhor assim, no mundo da enganação, da mentira, do crime, mas se eu falasse para os meus parceiros lá que nós ia fazer, buscar um carro, ia fazer alguma coisa, que hora que é? 5 horas da manhã, 5 horas da manhã eu estava lá. Então eu sempre tive isso comigo. Então se eu tenho reverência para as coisas do mundo, imagina para as coisas de Deus. Falei, então eu vou me focar. E aí eu fui. Numa época, eu, pastor Sandro, nós estávamos num propósito de oração, acho que uns 15 dias, 20 dias no monte de madrugada. E aí eu tô no monte orando, o pastor Sandro num canto, chegou um lá que a gente não conhecia. Ele foi até mim, pôs a mão em mim, falou assim, assim diz o Senhor, eu vou levar você em lugares para usar a sua vida, porque quando você falar, eles vão entender. Acabamos a oração, eu falei, pastor Sandro, pastorzão, e aí, o que o homem falou, o que o senhor acha? Ele falou, filho, escreve e guarda. Se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, é profetada. Eu falei, tranquilo. E continuei. Mas rapidamente, um dos pastores que congregava com nós lá, que é o pastor Valdeci, que eu também quero deixar meu abraço para ele aqui, ele, numa reunião na igreja, que haveria separação para o diaconato, eles me separaram. E o pastor Valdeci disse assim, olha, separa o Marcelo porque Deus tem pressa na vida dele. E rapidamente eles me separaram para o diaconato e dias depois eu estava nas clínicas de recuperação pregando a palavra. E fato é, pastor, que o que alegra o meu coração é que Deus nunca falou, olha, você vai pregar para a multidão, você vai atravessar o país, porque tem os pregadores que têm essas promessas e eles se apegam, né? O que Deus disse para mim, que eu falaria, as pessoas entenderiam. E sempre que eu pregava na casa de recuperação, vinha 1 ou 2 meninos me abraçar e falavam assim, ô Marcelão, glória a Deus, eu entendi. Eu falava, é sobre isso. Meu ministério está forjado aí. Está confirmado aí. Eu não vim aqui porque tinha multidão, eu não fui trocar de país, não tem aplauso. Deus disse que ia levar onde ia entender. Então, depois disso, eu volto para São Paulo, volto fazer um trabalho na Cracolândia junto com o Babão, junto com meus irmãos na fé de lá, o pastor Carlos. Então, eu vivia no meio da rua, pregando para os moradores de rua. Na Cracolândia, eu morei na Rua Elvete, a 50 metros. Eu morava dentro da Cracolândia, e ministrando a palavra. E sempre ouvindo isso, inclusive até na igreja. Às vezes pregando, e as pessoas dizendo, olha, eu entendi. Então, quando a pessoa fala para mim que entendeu, é assinar embaixo do que Deus falou. Tranquilo. Isso nós estamos chegando em 2013, 2014, que é rápido. Nesses dias, com mais ou menos um ano e pouco de conversão, já liberto, com minha família restaurada, casado com a minha esposa. Meu filho, o Marcelinho, ele sentiu uma fraqueza nas pernas. Nós corremos para o hospital com ele. Deve ser qualquer besteirinha. E ele chegou lá no hospital, foi diagnosticado que ele estava com pouco potássio. Então, pouco potássio, o rim que fabrica potássio tira uma radiografia simples do rim para a gente ver o que é. A gente levou ele e fez. E quando a minha esposa pegou a radiografia, a menina que fez falou para ela assim, mãe, corre com ele para o hospital, porque tem uma massa muito grande entre o rim dele, nos órgãos dele. E minha esposa disse aquilo, eu falei, amor, o que é massa? Ela falou, é um câncer. E isso há 10 anos atrás. Rapidamente reuniram todos os médicos e vamos fazer a cirurgia, e a análise era essa. Ele tem 2% de chance de vida de sair de dentro da cirurgia. Mas vamos entrar com ele na cirurgia. E para honra e glória do Senhor, ele fez a primeira cirurgia e retirou o tumor. Só que passado mais um ano e pouco, o tumor voltou. E teve que fazer outra cirurgia e retirar o rim dele. Então, quando o senhor entra no contexto do filho do senhor, que eu creio que não seja
essa situação desesperadora da minha, que eu vi o senhor dando testemunho do senhor, o que o senhor viveu com ele. Mas a gente vem vivendo a mesma coisa. Vivemos durante 5 cirurgias. E agora, mais ou menos um ano atrás, foi a 6ª cirurgia. Eles tiraram o estômago dele, retiraram o baço, um pedaço do pâncreas, retiraram vários órgãos dele e o tumor. E ele, um meninão de 100 quilos, ele deu uma decaída para 70 quilos em dias, porque ele não tem mais estômago, ele não conseguia comer. E ele teve muito ruim durante esses... Há mais ou menos uns 2 meses atrás. Ele teve terrível. A ponto da minha esposa entrar no quarto e dizer para Deus, falar, Deus, eu sei quem o Senhor é. O inimigo não pode tocar na vida dele, mas para ver ele sofrer desse jeito, só pode levar ele embora, que a gente vai ficar em paz. Por que eu estou dizendo isso para o senhor? Para dizer para o senhor o quanto a gente conhece a Deus. Né? Eu não sirvo ele porque ele pode curar meu filho. Eu sirvo a ele porque ele é Deus. Mas a gente vive esse contexto há anos. E talvez isso seja uma armadilha do inimigo para tentar nos tirar da presença de Deus ou dizer, cadê seu Deus? Meu Deus está no céu. Eu confio nele. Então a gente vive isso. Nós fizemos um culto de adoração há mais ou menos uns 2 meses atrás na nossa igreja. E nós ficamos adorando das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. E nesse culto, eu levei um laudo do Marcelinho e coloquei do lado da cadeirinha. E eu cheguei às 9 da manhã. E por incrível que pareça, o pastor Sandro pediu para mim fazer a última oração, que já eram quase 8 horas da noite. Nós estávamos lá 11 horas adorando ao Senhor. E quando o pastor Sandro me deu a oportunidade de orar, eu subi e pedi para a pastora pegar do lado o laudinho que estava do lado da minha cadeira. Então, quando eu disse isso, não foi para honra e glória minha, sim para honra e glória de Deus e confirmar por que eu sirvo a Deus. Então, eu peguei aquele laudo, depois de 12 horas de adoração, eu disse para a igreja, olha, eu estou aqui desde as 9 horas da manhã. Eu tenho um laudo do meu filho que está do lado da minha cadeirinha que eu sentei. E em nenhuma hora, nenhum tempo durante essas 12 horas, eu disse para Deus, Deus, cura meu filho, Deus muda essa história, Deus faz, ele já sabe do que eu preciso. Mas durante as 12 horas eu disse para o diabo, olha, o laudo está aqui, é negativo, mas eu vou adorar o meu Senhor o dia inteiro. Então eu apresentei para a igreja, falei, olha, eu gostaria muito de dar um outro testemunho, dizer, está curado, está tudo bem. Não, o laudo está negativo, a doença voltou nele, ele está com a dificuldade lá, mas eu estou aqui o dia inteiro adorando a Deus. Marcelo, tem um texto que está falando muito comigo essas últimas semanas, de 2 Coríntios 12. Versículos 7, 8 e 9. Diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse aqui é Paulo, né? Paulo, diante de uma série de dificuldades, e ele orando a Deus para que esse espinho na carne fosse tirado. E eu tenho chegado a uma conclusão, de acordo com os desafios que a vida nos impõe, que quando mexe com um filho, e é o meu caso, é o seu caso, o meu filho tem a saúde como a de uma taça de cristal. Bem porque ele teve que passar por mais de 20 procedimentos cirúrgicos, né? E um problema cardíaco que, embora operado, não é um coração natural, é um coração com uma anatomia toda mexida e transformada, corrigida, foi corrigido o problema, mas é um coração mexido. E ele teve 3 sangramentos neurológicos em função do tratamento cardíaco, perdeu massa cefálica. Ele era para ter uma vida semi-vegetativa e hoje está alfabetizado, está aprendendo inglês. Ele é um mistério para a medicina e a gente sabe o motivo. Mas ele tem uma saúde muito
Frágil. É frágil, porque ele, como consequência de tudo que ele passou, ele ficou com uma imunodeficiência muito importante. Para você ter ideia, a imunidade dele é comparada à de um aidético em estado terminal. Então ele, a cada 21 dias, ele precisa receber imunoglobulina, está recebendo hoje inclusive, para ajudar o organismo a combater, porque ele não tem as defesas necessárias das células T. E muitas vezes eu me pego orando a Deus e não questionando, mas pedindo pela cura completa, né? E embora ele esteja bem, não me lembro qual foi a última vez que ele teve que ser internado, ele está muito bem fisicamente. Graças a Deus. Eu estou bem gripado, ele nem gripe pega. É uma coisa assim absurda, né? Porque a gente está na mesma casa, era para ele estar gripado. A minha filha de 5 anos vai para a escola, volta com o nariz escorrendo e ele Tranquilo. nada, sabe? E ele não tem as imunidades normais. E todas as vezes que eu me pego orando a Deus e falando sobre a cura completa, porque a gente sabe que Deus não faz nada pela metade. Sem dúvida. Esse texto vem muito na minha cabeça. E todas as vezes quando alguém fala de alguma dificuldade com o filho, esse texto vem na minha cabeça. É como... esse é um dos mistérios que quando eu estiver com Jesus eu vou questionar, né? Eu vou perguntar. Porque eu entendo que Deus, a gente sabe que ele tem um plano macro de redenção de toda a humanidade. E ele precisa de braço, que pode ser o meu, pode ser o seu, mas pode ser o de qualquer um. Mas ele quer que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. E por algum motivo, em algum momento da nossa história, Deus nos chamou para fazer isso. E eu vou te falar, eu naturalmente jamais faria um trabalho com um morador de rua, um trabalho nas ruas. Não, É por ele mesmo. É por ele mesmo. E assim, eu tive uma experiência muito forte, sobrenatural, no final de 2023. E na minha incredulidade, mesmo assim, eu ainda pedi confirmação. E ele, para não deixar dúvida, confirmou por 3 pessoas diferentes, praticamente com a mesma fala, em ambientes totalmente assim improváveis. Confirmação. Porque ele é misericordioso. Então, ele dá para cada um aquilo que a pessoa precisa para chegar no propósito que ele quer, né? O propósito é dele, né? Eu falo sempre isso para todo mundo. Eu falo, cara, o propósito é de Deus e a gente tem a chance de participar e que bom que a gente pode participar e agregar de alguma forma. Mas o projeto é todo dele. E esse texto tem falado muito comigo porque eu entendo que essas pessoas que Deus estende a mão, da maneira como ele tirou da lata do lixo, né? Porque a gente mexia no lixo. Sim. A mesa estava posta, mas a gente estava lá no lixão, se regozijando com aquilo. É uma maneira de Deus nos manter sempre cientes da nossa dependência dele. Porque se o seu filho simplesmente é curado, se o meu filho simplesmente é curado, 100%, sem nenhuma iminência de risco, talvez a gente se esqueça de onde Deus nos tirou. Porque esse tipo de situação, quando é filho, é uma situação que mexe muito com a gente. Eu não sei você, mas eu, durante o tratamento do Riad, muitas vezes falava, Senhor, tira ele dali, me põe. Sem dúvida. Põe eu no lugar dele, né? Uma criança passar por tudo isso. Meu filho tinha 1 ano e meio. E eu vi ele definhando. Foi uma coisa assim, horrível de passar. Ele com sofrimento físico, a ponto de eu fazer a mesma oração que a sua esposa fez. Falar, Senhor, não aguento mais ver ele sofrendo desse jeito. E foi exatamente nesse momento que as coisas mudaram. Quando eu entreguei, no dia seguinte, os médicos, melhor a gente... Assim foi esses dias lá. A gente descobriu o que pode ser que está de errado. E aí eles fez uma cirurgia e começou a melhorar. Agora eu queria saber de você como que foi esse seu chamado específico para as comunidades terapêuticas. Porque a gente faz isso também. A gente faz as reuniões na praça, segundas-feiras. Hoje é dia de reunião na praça, você está convidado. Glória a Deus. E sexta-feira, às 15 horas, a gente vai nas clínicas. Então, cada hora em uma clínica, ministrar para os internos lá. Quando o senhor tiver uma oportunidade, eu vou com o senhor levar uma Está palavra. convidado. Agora, como que foi esse processo?
Pastor, eu acho que foi natural. Foi como eu disse para o senhor no... Deixa eu só voltar um pouquinho no filho, para a gente poder só falar um minutinho sobre esse texto do senhor. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? Então eu não conheço o meu coração. Eu posso até pensar que eu conheço, mas eu fico com a palavra. Porque nessas orações eu já disse para Deus, Deus, o Senhor me conhece. Não haveria nada que o Senhor pudesse fazer para mim que eu me afastaria do Senhor. Portanto, se o Senhor quiser curar, o Senhor cura ele. E isso não vai me afastar do Senhor. Que é mais ou menos o que eu entendi que o Senhor está dizendo, né, pastor? Que parece que a gente está atrás da bênção e quando receber a bênção, então a gente vai embora. Então, eu tenho isso no meu coração, mas ele é enganoso. Eu fico muito no texto que quando o paralítico arrancaram o telhado e colocaram o paralítico de frente com Jesus, a hora que ele olhou, ele deve ter falado, agora resolveu meus problemas, estou na frente do homem. E aí agora ele vai falar para me levantar, eu vou sair correndo. E Jesus diz para ele, perdoados são os seus pecados. Quando eu vejo esse texto, eu aprendo que Jesus não veio fazer milagre, ele veio perdoar pecado. Quando eu vejo esse texto, eu sei que Jesus não foi crucificado porque ele fazia milagre. Ele foi crucificado porque ele perdoava pecado. Então, quando eu vejo esse texto, o meu coração serve a Cristo, não pelo que ele pode fazer, ele pode curar, ele pode não curar, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Meu coração é dele, eu sou dele. Mas o meu coração é enganoso. Sim. Então, E essa iminente tragédia dentro das nossas casas, né? Ela é algo que nos lembra todos os dias. Eu, quando vejo meu filho bem em casa, eu lembro de onde Deus tirou. sem dúvida. Né? E como que Deus usou essa experiência para mexer comigo. Porque eu não teria me voltado para Deus, eu falo isso de forma categórica, se ele não tivesse mexido com meu filho. Se ele não tivesse permitido isso. Eu nesse ponto, eu tô numa outra posição do senhor. Quando ele toca, quando acontece com meu filho, eu já estou firme na rocha. Eu já sei quem é Deus. Quando a notícia chega, porque talvez se Deus fizesse ao contrário, eu não sei se eu viria, por causa do meu filho, então minha conversão seria diferente. Eu não vim para Jesus por causa da minha família, por causa do meu filho, por causa do dinheiro, não vim para nada. Quando eu vi, ele já tinha me pego e falado, Ao contrário, você teve que abrir mão de muita coisa. Acabou, ele falou, ou você vai comigo ou você não vai. Eu falei, não, eu vou com ele. Então, quando a gente fica no contexto disso, o que eu entendo é que eu sirvo ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Então, quando o texto diz que às vezes o Senhor vai deixar algum espinho para que a gente não se esqueça, eu fico meio, eu já orei também em cima dessa passagem. Senhor, será que eu vou viver isso? Mas isso não me afasta do Senhor. Assim como eu disse, muitas madrugadas eu pego o laudo negativo, vou para minha sala orar e falo para o diabo, você fica aí na sacadinha olhando, eu vou adorar meu Deus a noite inteira. Mas o laudo é negativo, não tem problema, eu não adoro ele por causa do laudo, eu adoro ele pelo que ele é. E a gente tem que orar crendo que uma hora vai ser positivo. Sem dúvida. É quando a gente ora à vontade de Deus. Meu filho muitas vezes me pergunta, pai, quando que eu vou parar de tomar tanto remédio? Olha só. E eu falo, quando Deus quiser, filho, vamos orar. E a gente tem que tomar cuidado. Porque não tem outra resposta para dar, não é mesmo? A gente não sabe. A gente tem que tomar cuidado para mensurar a dor. Porque eu sei o que eu já vivi dentro da minha casa com meu filho. Mas mesmo passando por essa dor, por essa dificuldade, não se compara talvez com o do senhor que é uma criança. Ele ainda é um adulto, ele já fez cirurgia de chegar no hospital e falar para mim assim, pai, vou escovar o dente ali, vou ficar no banheiro, na hora que o médico chegar, você me dá um toque para ele ver que eu tô bom para dar alta. Porque ele já tem o né? Ele já sabe, ele tem força, tem tamanho. Então, eu não quero nem imaginar com uma criança. Entende? Foi pesado. É muito, uma misericórdia. Não dá nem para mensurar. Porque às vezes a gente faz isso, a gente mensura o tamanho de problema, né? E às vezes, a minha pastora esses dias disse para minha esposa, falou, Joelma, às vezes as pessoas vão lá para frente orar por problemas que você vai lá com o seu filho fazendo quimioterapia internado porque não tem força, você impõe a mão nelas para orar, eu de lá fico com vergonha, eu falo, meu Deus do céu, dependendo do meu problema, eu falo, a Jo tá orando para mim, como dizendo, o problema dela é... Mas ela tá lá e vai orar, porque ela sabe quem é. Somos aperfeiçoados na nossa fraqueza, né? Essa é a boa notícia. Então vamos pro... Por que eu fui fazer o trabalho de automático, pastor? Assim, quando eu chego na igreja, eu conheço o meu pastor André, que hoje é o pastor da nossa igreja junto com o pastor Sandro, e o pastor Ademar. Então eu, não sei, rapidamente eu estava dentro do carro com eles indo para a clínica.
porque o meu dia já era vazio, que eu não estava trabalhando, não estava fazendo nada, então eles iam para a clínica, Marcelinho, vamos. Tinha promessa lá do monte, que eu ia falar e o povo ia entender. E eu estou indo na clínica uma vez, 2 vezes, daqui a pouco o microfone estava na minha mão. Vamos dar uma oportunidade para ele? Aí de uma oportunidade, você não prega uma palavra? Prego. A hora que eu vi, eu estava submerso até o último. Hoje ainda eu faço pouco trabalho, a gente vai começar esse de sexta, a gente faz um de terça, de domingo, de manhã e de quinta-feira. Então hoje ainda estou tranquilo, estou deixando uns 3 dias de semana. Eu era todo dia envolvido com clínica, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Então, foi eu assim. Eu não sei o que você pensa, mas eu sempre digo isso e eu realmente creio nisso. A clínica é um lugar onde realmente Deus está. A gente sabe que Deus está em todos os lugares. Sem dúvida. Mas eu digo assim, no sentido de você conseguir sentir a presença de Deus, porque existe um quebrantamento muito forte. É diferente, né? E quando a gente faz os cultos lá, especialmente na Proada, a atmosfera é uma atmosfera de um quebrantamento assim absurdo. Sem dúvida. Né? Não tem um culto. O ambiente está preparado diferente. Está preparado diferente. Tá. Eu acho que são homens que chegaram no fundo do poço, entenderam e quiseram de fato sair dessa situação. E existe uma força contrária maligna muito forte, mas quando aquela atmosfera se coloca ali na presença de Deus, é uma avalanche. Sem dúvida. É absurdo. Eu fiz bastante tempo a Proada quando era o pastor Elton. Uhum. Hoje quem faz lá, o Caio, né? O evangelista Caio, você conhece ele? Não. O meninão é nota 1 milhão. Mas o que o senhor está dizendo é que, eu costumo dizer isso, e sempre que eu ministro para eles, né? Qual que é o entendimento? Qual que é a luta contra a droga, contra a pornografia, contra tudo aquilo que nos afasta de Deus? É colocar tudo isso no lugar de alguém que é Deus. Então, eu costumo ministrar para eles, olha, querido, a sua esposa deve ter falado para você, se você não largar essa porcaria aí, eu vou embora. E aí, sabe o que aconteceu? Você continuou. Talvez teu filho tenha falado para você, papai, eu não aguento mais ver o senhor chegar embriagado, brigar com a mãe. Olha, se o senhor não parar com isso aí, eu não quero mais ser seu filho. E não adiantou nada, que você continuou. Então, o que eu ministro para eles, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, é que tem que encontrar algo que supera. Porque se a mulher não deu conta, se o filho não deu conta, se a mãe falou, olha, filho, se você continuar nessa vida, você vai embora de casa, e a gente não deu atenção, a gente tem que encontrar pelo menos um Deus que criou os céus e a terra. Entregou o filho dele na cruz do Calvário, ele foi crucificado pelo meu e pelo teu pecado. Eles precisam de um milagre. Então quando alguém falar para mim assim, Marcelo, vamos ali tomar uma? Não. Por quê? Por causa da Jô? Não. Por causa do Piti? Não. Por causa da tua mãe? Não. Por causa de quê? Por causa dele. Porque quando ele tiver esse entendimento, aí a cura chegou. É isso. Porque a gente sempre Eu acho que um versículo que traduz bem isso é Gálatas 2:20, né? Por que você não vai? Porque agora não vivo mais eu. É Cristo Acabou. que vive em mim. Então pronto. Entendeu? Não gosta? Ih, mais do que bolo de chocolate. Mas então vamos. Não, mas não vou. Eu falo muito para eles lá. Falo, olha, não vim aqui dizer para vocês que droga é ruim, porque droga é bom. Sem dúvida. Só que as consequências. Terríveis. Então esse é o ponto. É a escolha que a gente tem que fazer. Helder, perguntas, comentários? Deixando o homem aqui... é bom de papo aqui, dá pra gente conversar umas 3 horas. Marcelinho é benção. É a história, né? É o que Deus fez. Registrando aqui a Suzy Santos com a gente, pastora Andresa, pastora Alessandra, Tabata. Pessoal mandando muito abraço aqui para você. Amo Marcelo. todas. Uma pergunta que já foi feita aqui para alguns outros presentes, que eu gostaria também de saber a sua opinião, Marcelo. O de segunda é um movimento interministerial. Algumas ações nas clínicas também estão sendo agora, né? E o próprio Atos também. Como que você vê esse momento da igreja hoje, que está deixando um pouquinho a placa e está juntando ministérios para o reino? Eu sou totalmente a favor, né? Totalmente estou aqui. Se me chamar, sem dúvida, debaixo da bênção do meu pastor, né? Pastorzão, posso ir, posso participar, porque obediência também é algo fundamental no evangelho, né, pastor? Que às vezes a gente faz algumas coisas fora da direção. É importante a gente respeitar a liderança, fora da direção, fora do tempo. Mas orou, buscou, Deus mandou, e eu
Acho que a placa é o último lugar, né? Assim, eu também sou filho do meu pastor na fé, né? Então eu sigo a doutrina dele, eu sigo o pensamento dele. Ele ama a alma, ele quer a alma e não importa onde elas estão, como vão buscar. E eu sei que ele não, para ele não é a igreja que é a vida dele. A vida dele é ganhar a alma. Então é o meu pensamento. Eu creio que isso seja... Não sei se eu consegui responder, mas sou totalmente a favor e disponível a fazer o que eu puder aí para ajudar. Muita gente pergunta para mim, né? Por que a gente faz dessa forma? Porque foi exatamente assim que Deus falou para fazer. Então, quando Deus... Eu tinha um estudo bíblico na minha empresa já há mais de 2 anos. Em 2 anos a gente terminou a Bíblia inteira, sem pressa. E eu estava refletindo. Um dia normal na minha casa, eu estava treinando, eu tenho uma academia na minha casa, estava treinando de manhã, eu treino 6 horas da manhã, e eu estava com fone, eu toda vez que eu conto eu me arrepio, eu estava com fone na orelha, e eu estava conversando com Deus, não era nem uma oração, era uma conversa. Eu falei, Senhor, o que eu faço agora, né? Nós vamos estudar a Bíblia de novo, e tinha um grupo grande, umas 20 e poucas pessoas. E aí o Espírito Santo me visitou naquele momento ali, eu caí de joelho. Pra você ter ideia, minha esposa acordou com o meu choro. Aleluia. E ele foi muito claro para mim, falou, olha, eu quero que você pegue esse estudo que está na sua empresa e leve para a rua, porque tem filhos meus que precisam ouvir o que vocês estão falando lá e não tem como entrar naquela sala. Mas tem mais 2 coisas. Não é para você chamar ninguém, eu vou enviar as pessoas. E não é para você se preocupar com recursos que eu vou mandar a todos eles. Aí é tranquilo. E aí eu passei por aquele choque daquela experiência, foi muito forte. E eu quando fui contar para as pessoas 9h30, 10h30 da manhã daquele mesmo dia, eu ainda chorava compulsivamente. E aí eu fiquei numa crise comigo. E depois um amigo, muito sabiamente, me falou algo que eu quero repetir aqui. Eu fiquei numa crise comigo se não era algo da minha cabeça. Porque eu já estava numa pegada de gostar de pregar o evangelho, de falar de Deus para as pessoas. Até o ambiente do estudo ali propiciava isso, né? E aí um amigo falou assim, Temer, é fácil de saber que não é do seu coração. Se o seu projeto fosse fazer algo para Deus, não ia ser na rua. Seu projeto pessoal. Aí eu falei, cara, não é que é mesmo? Porque eu sempre tive aquele preconceito com o morador de rua. Sabe? É o cara, na minha visão de antes, é o vagabundo que não quer nada com nada e tá ali porque quer. Né? E eu me envergonho disso hoje, mas era como eu pensava. Né? E aí eu falei, Senhor, mas eu precisava tanto de uma confirmação e tal. Deixa comigo. E aí, das maneiras mais sobrenaturais, para mencionar uma só, porque foram em 3 oportunidades diferentes, eu fui numa conferência de 3 dias na igreja da cidade. Você conhece lá o auditório, tem mais de 6.000 pessoas sentadas. Primeira noite nada, segunda noite nada. No último dia era o dia inteiro, já era o final ali. E nada, Deus não falou nada comigo, não confirmou nada, não usou ninguém. E eu fui lá na frente... E meio frustrado já, assim. Fui lá na frente, fechei o olho e falei, Senhor, não me deixe sair daqui sem a resposta que eu vim buscar. E aí, quando eu abri o olho, tinha um dos preletores que tinham pregado durante o dia, o único, embaixo, porque todos os outros estavam em cima do palco, era o ato final de encerramento, a uns 10 metros de mim, assim. E quando eu abri o olho, ele estava olhando dentro do meu olho e me apontou e fez assim. E aí eu comecei a chorar. Né? Que bom, né? Foi bem assim na hora. E aí aquele homem veio, o pastor Getro Paiva, um grande abraço pro senhor. E ele veio no meio da multidão assim, tinham 4 pessoas por metro quadrado em pé. E aí botou a minha mão em mim, eu já estava chorando muito. E aí ele falou, liberou um monte de palavras, confirmou. E aí foi a centelha para eu reunir esse grupo e falar, olha, Deus falou comigo, nós vamos para a rua, né? A gente não vai mais fazer aqui. O que vocês acham? Todo mundo topou. Mas que foi efetivamente 2 ou 3 só. Porque realmente é um ambiente hostil, né? A obra é árdua. E aí a gente, cara, como é que a gente vai fazer isso?
né? Porque qual é o formato, como que... Aí eu, em respeito à minha liderança, fui lá na igreja, conversei com o pastor Lucas, pastor Eros. Falei, olha, Deus falou comigo, assim, assim, assado, só que é para ser algo independente. Porque aí Deus continuou falando, né? E Deus falou que ia unir ministérios em volta de um projeto que seria um modelo da igreja de segunda-feira. Por isso que é de segunda, né? Igreja de segunda. E assim foi. Hoje nós temos 7 ou 8 ministérios participando através de seus membros lá, né? Com o aval dos seus pastores. Glória a Deus. E a gente está já com o segundo endereço. Então, as reuniões acontecem segunda-feira às 18h30, na Praça da Eletro, onde o Rafael ministra, e na Praça da Rodoviária Velha, onde eu ministro. E a gente está vendo para abrir um terceiro local, que justamente é na Avenida Desembargador, porque ali... A gente fazia lá de sexta-feira, lá ali ficou um ambiente ali de uma mini Cracolândia, né? Tem bastante. Então, o chamado de Deus para mim, nesse momento, ou até esse momento, é justamente ir nesses lugares. E à medida que as demandas foram surgindo, como, por exemplo, numa segunda-feira, um homem lá ao final da nossa reunião se ajoelhou no meu pé e falou, olha, eu chorando muito, eu queria muito, abraçou minhas pernas assim, falou, eu queria muito um tratamento, não aguento mais essa vida e tal. E aí eu acalmei aquele homem e falei, olha, você me perdoa, mas a gente não tem o recurso ainda necessário de caso de reabilitação. Mas faz o seguinte, volta aqui semana que vem, porque Deus falou que ia dar todos os recursos. Como a demanda surgiu agora, eu imagino que vai ter o recurso em breve. Em nome de Jesus. E falei com convicção mesmo, porque Deus foi muito claro que Ele ia dar as ferramentas, né? Então, essa era uma ferramenta Ele não importante. mente nem se arrepende, né, pastor? Aí na quarta-feira eu fui cortar cabelo, João. E entrei na barbearia. Quando o dono da barbearia me viu, falou, ô Temer, que bom que você está aqui. Rapaz, a gente tem uma clínica de reabilitação e eu estava para falar com você para te dar umas vagas. Aleluia. E aí eu me sentei, comecei a chorar muito, porque foi uma resposta muito rápida, né? Na quarta-feira da mesma semana. Ele não entendeu nada, começou a me acalmar ali, e aí eu fui contar para ele o que aconteceu. E assim surgiu a Proada, que hoje é administrada pelo pastor Levi. Uhum. E a gente começou a encaminhar, inclusive essa pessoa que pediu tratamento nesse dia, ela foi internada na semana seguinte, porque ela voltou lá. E a gente tem tido histórias assim maravilhosas de pessoas realmente regeneradas pelo poder do Espírito Santo, que passaram pelo tratamento dessa dependência química, 7, 8, 9 meses, e estão conseguindo recuperar a sua vida, voltar para o mercado de trabalho. Glória a Deus. Nós temos a história do Ney, que agora deu entrada para poder resgatar o filho do orfanato. Então, assim, é um mover de Deus em volta de um projeto que é dele mesmo, né? A gente só está disponível a contribuir. E ele continua enviando as pessoas, né? Então, continua chegando homens de Deus, mulheres de Deus lá para somar. E a nossa direção, que é uma direção dada por Deus, é a gente ocupar as praças em Taubaté. Aleluia. É a gente poder fazer reuniões simultâneas. E à medida que outras clínicas forem aparecendo, a gente também poder incluir as nossas ministrações nas clínicas. Glória Né? a Deus. E é isso. E que a nossa reunião aqui, o nosso bate-papo, não seja só um bate-papo. Que o Senhor tem um projeto para a gente caminhar. No que o Senhor precisar, que eu puder, conta conosco. Mas a gente vai precisar, né, Eu fico com uma fala da minha esposa, que a gente não pode ser hipócrita, né? A gente gosta de pregar na igreja. Se a igreja estiver cheia, a gente gosta, né? Porque tem umas falsas humildades. Eu prego para 3, para 4, eu prego até para 1, não tem problema. Sim. Mas se tiver um povo lá, a gente vai pregar, né? E eu fico com uma fala dela que a gente fazia um trabalho de quarta-feira na Cracolândia, a gente fazia 150 marmitas, entregava, e aí fazia uma roda e a gente ministrava a palavra. Então isso sempre me marcou muito. Que ela sempre falava para mim, você pode pregar para a igreja lotada no domingo, você pode pregar ali, você pode pregar aqui, mas quando você cai no meio da rua ali com eles, até o brilho do seu olho muda. Então eu quero crer que... E eu vou te falar, nosso chamado é esse mesmo. E eu sempre... É bom, mas a rua acho que é onde a gente vai... Eu sempre deixo continuar. um versículo para os nossos convidados aqui, e eu queria deixar um para você. Aleluia.
Opa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exatamente nós. E eu creio que Deus, quando nos resgatou, Ele nos resgatou com um propósito. Propósito, sem dúvida. Né? Então, que a gente faça desse propósito algo para agradecer o nome de Deus sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Marcelo, obrigado. Pastorzão, uma alegria estar com o senhor. Gente, hoje, na Praça Barbosa de Oliveira, Praça da Rodoviária Velha, às 18h30, e também na Monsenhor Silva Barros, a Praça da Eletro, de forma concomitante, o nosso culto. Você que nunca participou, está convidado. Inclusive, Marcelo, você está convidado. Esteja conosco hoje lá. E na segunda-feira da semana que vem, estaremos nós novamente aqui, ao vivo, às 13 horas, para bater um papo sobre Jesus. Fiquem com Deus. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget